Vamos então ao nosso primeiro vídeo para nós entendermos o funcionamento, a teleologia, isto é, as finalidades do Conselho de Segurança da ONU. Para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre isso, nós precisamos entender anteriormente como funciona o sistema internacional, como os países se relacionam no sistema internacional. Vou apresentar então para vocês duas teorias opostas, duas teorias básicas fundamentais de entendimento da relação entre os países no sistema internacional. A primeira teoria pode ser chamada de teoria hobbesiana, anárquica, westphaliana ou teoria realista, tanto faz. E qual é a referência dessa teoria? A Thomas Hobbes. Ora, Hobbes pensaria que antes da existência da sociedade como nós a conhecemos, os homens já existiam como seres racionais, como seres trabalhadores, mas nada daria garantia das suas condições de existência, do seu trabalho, da sua vida, dentro de um contexto pré-social anterior ao estado político como nós o conhecemos hoje. Isto porque os homens seriam, no chamado estado de natureza, iguais, equivalentes ao menos uns frente aos outros e plenamente livres, porque não haveria nenhuma entidade, nenhuma instituição que submetesse os homens em poder. Essa seria uma situação de total instabilidade, de permanente belicosidade do homem frente ao homem, aquilo que foi chamado pelo Hobbes de guerra de todos contra todos, lobo, homem-lobo do homem. Isto porque, na leitura hobbesiana, os homens são seres vis, inseguros, agressivos e, diante de uma situação de plenas liberdades e equivalência de poder de uns com os outros, eles teriam uma situação constante, seria a opção racional, de guerra de todos contra todos. Essa situação totalmente insustentável vai, entretanto, ser superada através da razão já presente entre os homens, que pode diagnosticar os problemas que levam a essa situação de instabilidade e de insegurança. Os problemas são dois. Os problemas são a maldade, a vilania do homem, e o outro problema, as suas plenas liberdades. Bom, na leitura hobbesiana, o homem não pode ser bom, né? O homem tem uma essência má. Então, o primeiro problema não dá para corrigir. O segundo problema dá. Através da ideia de um contrato, os homens estariam se abstendo das suas plenas liberdades, plenos poderes, em favor de um homem que se manifestaria como uma instituição, a única dotada, doravante, de poder para regular todos os demais. Este homem, fruto do contrato, estaria dado na figura do rei. Rei absolutista, que teria agora os poderes para regular o funcionamento da sociedade. Formaríamos com isto o Estado político, que na leitura hobbesiana seria o Estado monárquico absolutista, mas seria um Estado dotado de normas, regras, leis e capacidade de força para implementar essas normas. Poderíamos dizer até uma juridicidade presente, na medida em que há normas, leis, que de alguma forma são legítimas, e existe força para a implementação dessas normas. Bem, o que essa ideia do Hobbes de formação da sociedade com base no entendimento de um contrato tem a ver com os países no sistema internacional? Ora, as pessoas no sistema hobbesiano, no estado de natureza, são pessoas equivalentes umas às outras e sem nenhum poder que as regule, que tenha força e legitimidade de regulação dessas pessoas. É só nós pensarmos como funcionam os países soberanos no sistema internacional. Esses países soberanos que são, não têm sobre eles qualquer poder regulador e, dessa forma, não havendo poder de regulação desses estados no sistema internacional, nós temos um sistema anárquico, um sistema sem um poder regulador dos poderes que constituem este sistema internacional. E tal qual a leitura hobbesiana das pessoas agressivas em guerra de todos contra todos, a solução dos estados no modelo hobbesiano seria a solução de plena agressividade ou constante agressividade frente ao outro. E, portanto, no sistema hobbesiano realista,
westphaliano anárquico, o Estado é pensado como centro de ação do sistema internacional, agente do sistema internacional. Diríamos, portanto, uma forma de entendimento estatocêntrico, que tem no Estado a base de entendimento do sistema. Além disso, o que esses estados querem no sistema internacional? Ora, se eles se definem pelo poder e eles podem ser ameaçados por outros poderes de outros estados, esses estados vão buscar recursos diversos em termos políticos, territoriais, demográficos, econômicos e principalmente militares para se defenderem dos outros estados, para poderem pressionar ou atacar os outros estados com vistas a deles obterem vantagens. Nessa perspectiva, então, o sistema internacional, os países no sistema internacional não encontram instituições que possam dar respaldo às suas necessidades, porque nenhuma instituição teria mando acima do poder estatal. Essa seria a leitura realista, westphaliana, anárquica, hobbesiana do sistema internacional. Todas as outras formas de entendimento do sistema internacional a ela se opõem. Entre outras, a abordagem liberal. A abordagem liberal pensa haver um crescente enlace, crescentes ligações, relações entre os países no sistema internacional. Essas relações são de ordens diversas, mas principalmente de fundo econômico, financeiro e comercial. Dessa forma, quanto maior o enlace que está dado entre dois ou mais países, haveria uma tendência de esses países não terem mais uma relação de agressividade, de destrutividade de um frente ao outro. Afinal, a minha economia nacional funciona em melhores condições com base na sua manifestação no território de outro país. Se o território do outro país, se a economia do outro país estão com algum problema, então a minha economia, o meu país, vai mal. Daí a ideia de os enlaces econômicos, financeiros diversos ou principalmente comerciais produzirem uma tendência de estabilização entre os países no sistema internacional.